Provérbios 31, verso de número 8. Provérbios 31, 8. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Que parece que é uma ordem, né? Um mandamento de Deus. Ó. Faça isso, você tem que fazer isso. Sim. E ainda faz parte dos conselhos, né? Que a mãe de Lemuel deu para ele, né? Fale em favor dos desamparados. Então a gente precisa ensinar aos nossos filhos isso também. E precisamos viver isso, né? Precisamos ser pessoas que falem a favor dos desamparados. Que seja a voz dele. Voz daqueles que estão mudos perante a sociedade, que não são ouvidos, que estão excluídos, né? Nós precisamos nos colocar a favor deles, né? Precisamos ser a voz deles. E assim, para nós ensinarmos nossos filhos isso, nós precisamos viver isso, né? Ela fala, né? Porque ela é uma mulher que vive. Se nós lermos lá Provérbios, vai falar, né? Pelas características dela, ela é uma mulher que vive isso. Nós não podemos ensinar os nossos filhos coisas que não vivemos, né? Acho que muitos erros que cometemos está nisso. Queremos ensinar coisas que não vivemos. Então, nós temos que ser exemplo para as pessoas que nós ensinamos. Aqui está uma mensagem para os filhos, mas isso se diz respeito a todas as pessoas que nós queremos ensinar algo. Precisamos ser exemplo, né? Eu lembro que, quando eu estava estudando isso, eu lembrei da minha mãe, né? Minha mãe sempre foi uma mulher acolhedora, né? Minha casa sempre foi muito cheia dos jovens, amigos, né? Dos meus irmãos, minhas amigas, elas sempre foram acolhidas dentro da nossa casa, sempre tiveram um lugar assim, seguro, né? E hoje eu vivo isso dentro da minha casa. Minha casa é uma casa que tá sempre cheia. Eu gosto de acolher, eu gosto de receber, eu gosto de ter as pessoas, principalmente jovens, na minha casa, para que eles se sintam seguros. Mas por quê? Porque foi isso que eu aprendi, né? Olhando para os meus pais, foi isso que eu trouxe para minha vida. Então o exemplo, né? Ele vale mais do que muitas palavras, né? E se nós queremos ensinar os jovens da igreja, ou aqueles que estão chegando, novos convertidos na igreja, os nossos filhos, se nós queremos ensinar eles a lutar pela causa, né, dos injustiçados, dos desamparados, nós precisamos viver isso. Porque eles vão olhar para nós e eles vão desejar fazer também, né? E quantas pessoas nós não vemos no nosso dia a dia que precisam de alguém que lute por elas, né? Quantas situações que nós vivenciamos todos os dias de pessoas que necessitam de alguém que seja a voz delas, seja a voz para elas, crianças que sofrem abusos, violências, mulheres, né, que são agredidas. Tantas pessoas hoje, né, que muitas vezes são oprimidas, são feridas e que não tem ninguém que seja a voz por elas. E como povo de Deus, nós precisamos nos levantar dessa maneira. Assim como a mulher de Provérbios, ela ensina o filho. Nós precisamos ensinar aqueles que chegam na igreja, né? Nós precisamos ensinar as pessoas que estão perto de nós, que elas precisam ser voz, né? Para aqueles que não têm voz. A maneira como você olha para uma pessoa na rua, a decisão que você toma num farol, quando alguém bate no teu vidro, isso é exemplo para o teu filho, é exemplo para a sociedade, é determinante.
para a sequência de vida nessa terra. Então, ensine, como a Val falou, aquilo que você tem dentro de você. Se você não tem um carinho, se você não tem um respeito por aquele que tem menos, aquele que está jogado na rua, peça que Deus coloque isso no teu coração, que é essencial para a fé cristã. Deus abençoe, em nome de Jesus.